Vamos estudar ou continuar estudando Filipenses capítulo 3, o modo extraordinário, fora do comum de nós vivermos. Você vive uma vida comum ou uma vida extraordinária? Em alguns aspectos, talvez você viva uma vida comum. Em outros aspectos, talvez você vive uma vida fora do comum. Se você é um crente em Cristo Jesus, por propriedade de Deus que você já viveria uma vida fora do comum. Você viveria uma vida extraordinária, em vários sentidos. E nós vemos aqui em Filipenses capítulo 3, que viver uma vida fora do comum é considerar a sua vida como uma perda de tempo. Algumas questões na sua vida são perda de tempo. O apóstolo Paulo, ele reconheceu que ele perdeu tempo. Nós não gostamos disso, porque nós queremos pensar que a nossa vida foi ou está sendo muito útil. Mas na perspectiva da palavra de Deus, se você não vive para o Senhor, a sua vida é uma perda de tempo. É muito ruim falar isso, eu sei. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que as coisas que ele adquiriu na vida, e olha que foram coisas invejáveis, mesmo porque ele estava falando dos cães. Os cães são os falsos profetas. E ao comparar-se com eles, ele diz que ele estaria acima de todos eles. Eles querem dar uma de judeus, quando nem judeus eles são. O apóstolo Paulo é judeu, hebreu de hebreus. Ou seja, ele já vem de uma linhagem de judeus. Ele é da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim. O nome de Paulo, na verdade, é Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul. Ele era um fariseu, um doutor da lei, um santificado para o Senhor. Ele era alguém que estudou aos pés do maior mestre de Israel, que era Gamaliel. Ele era perseguidor da igreja. Se para você isso não faz sentido, porque como que ele pode se orgulhar de ser perseguidor da igreja? É porque se ele está falando de ser um bom judeu ele extermina as falsas doutrinas. E o cristianismo era uma falsa doutrina na visão dos judeus. E como um fariseu, ele prendia pessoas, levava-as no tribunal, no sinédrio, que era o tribunal dos judeus, e dava o voto dele. Se ele dava o voto dele de morte, é porque ele era um dos membros daquele sinédrio, que era composto de apenas 70 homens. 71 com o presidente, que era o sumo sacerdote. Então o apóstolo Paulo era um homem que poderia se orgulhar disso. No entanto, ele diz no versículo 7, Filipenses 3:7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. A maior perda que alguém pode ter, ou uma das maiores perdas que alguém pode ter na vida, é a perda de tempo. Você perde a saúde, pode ser que você recupere a saúde. Você perde dinheiro, investimentos, pode ser que você recupere. Mas se você perder tempo, não tem como você resgatar o tempo. Então o apóstolo Paulo, ele considerou que viver daquele jeito foi uma perda de tempo. E ele fala que uma maneira extraordinária também de nós vivermos, além de viver uma vida, considerar tudo como perda,
é esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer das coisas que para trás ficam. Se não dá para recuperar o tempo, o que dá para fazer? Segundo o próprio apóstolo Paulo em Efésios 5, versículo 16, dá para você remir o tempo. De alguma maneira dá para você resgatar o tempo. Não o tempo que passou, mas o tempo que está para acontecer. Já começou a ficar bem comum esse negócio de quantos anos você tem. Aí a pessoa fala, 20 anos. O quê? Mas você tem 60 anos, não 20. Não, eu tenho 20 anos, porque os 40 já passaram. Então, quantos anos você tem de vida? Se nada acontecer no meio do caminho, quanto tempo você tem de vida, aproximadamente? Então, a palavra de Deus diz que os dias de um homem é de 70 a 80 anos. 70 anos. Alguns, pela sua robustez e teimosia, chegam a 80, mas cheio de reclamação. Nós estamos vivendo numa época, viva as drogas, nós estamos vivendo mais talvez, porque conseguiram estender um pouquinho mais, arrastando um pouquinho mais, e às vezes arrastando literalmente, arrastando um pouquinho mais a nossa existência aqui na Terra. Mas 80, 90, o que é isso perto da eternidade? Esquecer das coisas que ficaram para trás. Não dá mais para resolver muitas coisas que ficaram para trás. Com certeza não dá para voltar atrás. Mas dá para você olhar para frente. E ao olhar para frente você precisa fazer alguns propósitos na sua vida, de servir ao Senhor, de agradá-lo, como o dirigente falou, de louvar a Deus por aquilo que Ele é, sair do pré-primário, de buscar as bênçãos, para buscar a presença de Deus. E ao falar de coisas que passaram e coisas que estão para frente, o apóstolo Paulo vai usar o verbo, eu não sei se ele vai usar esse verbo ou que está na minha cabeça, né? O verbo esquecer. Ele usa assim no versículo 13. Esquecer. Bom, esquecer não é bom, mas esquecer às vezes é muito bom. Quem aqui gostaria de esquecer alguns eventos da sua vida? Quem gostaria de passar uma borracha naqueles eventos que você não apreciou, ou pelo menos não aprecia a lembrança hoje, não é? O apóstolo Paulo, ele diz que esquecer é um exercício. Para você esquecer certas coisas, ou pelo menos para você não lembrar com aquela dor, você precisa ter um mecanismo aí na sua mente, na sua vida, de você começar a substituir aquelas experiências amargas por alguma coisa que valha a pena. Não é muito fácil fazer isso, porque quando você começa a se exercitar nessas práticas de viver o presente, logo bate o passado. Eu não sei vocês, né? Mas na minha compleição, na minha formação física, biológica, quando eu estou cansado, começa a vir um monte de besteira na minha cabeça. Quando eu estou cansado, a minha mente é pega
sequestrada por alguns pensamentos que eu estava tentando evitar. Por isso a importância também, nós já falamos sobre isso, de você cuidar do seu físico. Se você está adoentado, não brinca com isso. Respeite uma convalescença. Se você está cansado fisicamente, não brinque com isso. Tente se administrar para você ter um físico saudável. Nós sempre precisamos de reserva. Uma pessoa precisa de reserva de gordura. Oba! A pessoa precisa de reserva de descanso, porque você nunca sabe quando o seu corpo vai ser acionado para alguma emergência. E o nosso corpo aguenta bastante coisa. Ele aguenta ficar acordado até 2 noites, pelo menos. Ele aguenta ficar sem comer, talvez por alguns dias. Ele aguenta uma caminhada extenuante, debaixo do sol, talvez algumas horas. Nosso corpo aguenta bastante. Mas quando a emergência vem, no momento que você já está fragilizado por não cuidar do organismo, aí é o momento que as infecções aparecem. É o momento que você fala: puxa, por que eu não cuidei da minha vida? Por que eu não cuidei do meu físico? Porque agora eu precisaria dessas reservas e eu não tenho. Aí o quadro vai piorando, não é? Então nós precisamos esquecer de algumas coisas para viver o presente, para viver uma vida plena diante do Senhor. E ele fala aqui que é para você esquecer da justiça própria. Todo mundo aqui que é crente em Cristo Jesus, um dia da sua vida, ou alguns minutos da sua vida, você esqueceu da sua justiça própria. Tenho certeza disso. Pelo menos uma vez você esqueceu. Foi quando você esqueceu que você tinha algum tipo de justiça e depositou a sua confiança toda na justiça de Cristo Jesus. Essa decisão resultou em salvação. Só que depois é outro problema, né? Aí começa a vir o nosso senso de justiça própria. Mesmo que um dia nós tomamos a decisão e deu certo, fomos salvos, pode ser que depois, nos outros dias, como hoje talvez, nós estamos ainda segurando em alguma justiça, do tipo: eu sou bom. Um dia lá eu reconheci Jesus como meu Salvador, graças a Deus por isso. Eu reconheci que era um pecador, mas depois daquilo eu me tornei uma pessoa melhor, e agora eu sou uma pessoa totalmente diferente, totalmente mudada, e eu sou uma pessoa boa agora. Essa é uma grande armadilha para crentes. Incrédulos não têm essa armadilha, só crentes passam por essa armadilha, de achar que agora nós somos bons. Antes não, mas agora nós somos bons. Antes eu não sabia lidar com o pecado, agora eu sei. Antes eu não era aceito por Deus, porque eu não tinha nada de bom para oferecer. Agora eu sou aceito por Ele, porque eu tenho coisas boas para oferecer para Ele. Essa armadilha é só para crentes. Incrédulos não têm essa armadilha, só crentes. Então é um grande risco hoje você pensar que hoje você é bom, antes você não era. Meus irmãos, a única diferença entre nós e os incrédulos
é porque um dia nós fomos salvos por Cristo Jesus, mas não mudou. A sua substância carnal, adâmica, não mudou. Você ganhou a natureza de Cristo, mas não foi extirpado, arrancado de você a natureza de Adão. Continua aí. Mas colocar você e o incrédulo juntos são iguaizinhos. Então a justiça própria, ela é uma armadilha para nós. E o apóstolo Paulo disse que ele esqueceu da justiça própria. Pelo menos um dia ele esqueceu. E a luta é se nós estamos esquecendo dela hoje. Porque todo dia ela bate na porta do nosso orgulho. Você é bom. Você tem capacidade. Você é indispensável. Nós temos algum tipo de justiça própria ainda. Versículo 9, mas antes eu quero encerrar com 8 para fazer sentido o 9, né? Então no versículo 8 ele diz que considerou tudo como perda para ganhar Jesus Cristo, ou a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar Cristo e mais. Versículo 9, alguém pode ler? Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa justiça que nos salvou um dia é a mesma justiça que tem que nos conduzir a cada dia. Ninguém aqui foi arrogante no dia que foi salvo por Cristo Jesus. Todo mundo foi humilde. Como disse Roy Hession no livro A Senda do Calvário, ele disse que ninguém chega até a cruz de pé. Todo mundo chega ajoelhado. Diante da cruz foi isso que aconteceu. A questão é se nós vivemos ainda ajoelhados ou começamos a nos levantar, tudo de novo. O apóstolo Paulo, ele quer ser achado hoje como ele foi achado em Atos 9. Lembram em Atos 9 como ele foi achado? Caído, cego e com medo. Foi como ele foi achado em Atos capítulo 9. Como que nós estamos sendo achados hoje? Como você foi achado lá na cruz, eu já sei, todo mundo foi da mesma maneira. Caído, cego, desesperado. Foi assim que nós fomos achados. Como é que nós estamos sendo achados hoje? Deus fala como ele achou a nação de Israel. Ele achou a nação de Israel um bebezinho, sem roupa, no deserto, machucado e abandonado. Aí ele pegou esse bebezinho, essa bebezinha, cuidou, colocou roupas, ela cresceu, cresceram seios nela, e ela virou uma mulher, e Deus casou com ela, o resgatador casou-se com ela, e o que ela fez? Oséias, ela foi procurar outro. Como Israel foi achada, a Bíblia diz, e a Bíblia também diz como que Israel se encontra hoje. Então o problema não é como Deus nos achou. Naquele dia nós não resistimos ao Senhor, porque nós estávamos quebrados. Mas às vezes nós resistimos ao Senhor hoje, com a nossa justiça própria. Mas o apóstolo Paulo, ele quer ser achado hoje ainda, como ele foi achado no passado. A nação de Israel deveria ser achada hoje, como ela foi achada no passado. Obrigado, Senhor. O Senhor me resgatou, eu estava morrendo. Eu era um bebê sem vida praticamente.
mas agora a nação de Israel se acha, né? E às vezes acontece conosco também. Irmãos, nós vamos para os versículos mais impressionantes, talvez os mais impressionantes de Filipenses, os versículos 10 e 11. Por quê? Os comentaristas, muitos deles, com preguiça de afirmar o incontestável, ou seja, não tem dúvida que é isso que Paulo queria dizer, eles começam a espiritualizar. E eu já fiz isso, talvez você já fez isso também. Ele não está espiritualizando. Aqui vem a loucura de Paulo. Se você achava que Paulo é doido, você precisa ver o versículo 10. Eu já achava que Paulo era doido quando ele falou assim, que por amor dos compatriotas dele, ele preferia ser o quê? Anátema, maldito. Se eu tivesse que escolher, se pudesse, eu queria ser maldito, que eu não tivesse a salvação, para que todos os meus compatriotas judeus tivessem a salvação. Eu já achei isso loucura, porque eu posso distribuir todas aquelas caixas de folhetos, mas trocar a minha salvação por um perdido, nunca passou pela minha cabeça. A não ser quando eu li esse texto e comecei a pensar, Paulo era doido mesmo. Mas até aquele texto as pessoas espiritualizam, acham que Paulo não estava falando aquilo. Alguns chegaram a dizer assim, que eu li, Paulo só fala isso porque ele sabe que não dá para fazer. Mas ele diz, você precisa perceber aquele texto, ele fala que ele diz a verdade, ele não mente, e Deus é testemunha. Não é, Paulo? Tesei. Onde é que está aquele texto lá? 9:3, Romanos 9:3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. No 2 ele fala, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Mas no versículo 1, eu fui de trás para frente, né? No versículo 1 é que ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, se ele estivesse mentindo, então não dá mais para acreditar na Bíblia, porque ele evocou aqui o Espírito Santo, a consciência dele, a verdade de Cristo. Era verdade mesmo. Bom, já que Paulo já foi apresentado como Paulo o doido, aqui o versículo 10 nos diz isso. O desejo de Paulo, ele se esquecia tanto da vida sem Cristo, que ele queria ter uma vida que fosse igualzinha à vida de Cristo, igualzinho à vida de Cristo. Claro que ele não é Deus, então ele já sabe, ele não é doido a esse ponto, tá? Ele não é Deus, mas naquilo que desse para imitar a Jesus, ele queria em cada detalhe. Imagina que você esteja juntando dinheiro, muitos dólares, porque você quer fazer uma viagem com a sua família, uma viagem, sei lá, para vários países, é caro, né? Aí você começa a fazer um plano de viagem, um investimento, e está lá, já pagando antecipadamente, e depois você vai pagar depois que vier da viagem também, mas você colocou seu coração naquilo. Você se priva de várias coisas, deixa de comprar várias coisas, porque está no cofrinho da viagem. Aí você está colocando lá no cofrinho da viagem dinheiro, todo mês você está colocando, porque eu quero fazer essa viagem com a família toda. Mas olha só o que acontece, na semana da viagem você fica tão doente que não vai poder ir, mas a família vai. Você dá tchau para todo mundo e você vai ficar. Não é reembolsável, você perdeu mesmo, tá bom?
é intransferível também. Sua família resolveu, olha, fica aí no hospital porque é muito prejuízo. Um já é, né? Mas tanto prejuízo assim, fica aí no hospital que a gente vai viajar. Vai todo mundo viajar e você fica lá, doente. O apóstolo Paulo, ele sentia que ele estava investindo para se parecer com Cristo Jesus. Todo o tempo ele estava investindo um pouco da vida dele. Você sabe como que ele queria terminar a vida dele? Como que vocês acham que ele queria terminar a vida dele? Pode falar. Não, mas se eu falar é loucura, mais do que Paulo não vai ser. O que você acha que seria? Martirizado. Irmãos, o apóstolo Paulo não queria morrer de infarto. Ele não queria morrer de alguma doença. Ele queria morrer igual Cristo Jesus. Ele queria participar dos sofrimentos de Cristo. E até que está saindo bem, né? Ele tá participando dos sofrimentos de Cristo. Mas ele quer chegar até o ponto da morte também, ser igual a de Jesus. Para ter uma ressurreição igual a de Jesus. Ressurreição todos vão ter, tá? Todo crente vai ter. Mas ele queria ressuscitar de uma morte injusta. Ele queria ressuscitar de uma morte em que ele teria sido morto por causa do Evangelho. Essa loucura é tão loucura, né, gente, que alguns comentaristas negam a dizer que é isso. Mas bons comentaristas, eles abriram o olho e falaram, eu sei que é difícil, mas é isso que ele queria falar. Aí, como eu estava me sentindo um pouco abaixo de Paulo, você imagina agora. Hudson Taylor falou que não existe um Cristo boa-vida e um Cristo sofredor. Só existe Cristo sofredor. Então, o discípulo de Cristo vai ter que ser sofredor também. Jesus falou para não estranhar quando as pessoas perseguirem, porque se perseguiram a mim, vão fazer isso com vocês. Se fazem isso com lenho verde, imagina o que eles vão fazer com lenho seco. Um discípulo não é o quê? Não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor morreu dessa maneira, espera-se que o discípulo morra da mesma maneira. Irmãos, eu não vou fingir aqui virtude para vocês, porque vocês me conhecem, e vocês sabem também na cidade que eu vivo, que é a mesma de vocês, dificilmente isso aconteceria. Olha, não cospe para cima. Tá bom, mas se acontecer isso, irmãos, primeiro que é um grande privilégio, e vai ser uma revolução nessa cidade. Se algum dia alguém morrer por causa de Cristo Jesus nessa cidade, vai sair, não sei se vai sair nos noticiários, eles não gostam de noticiar quem morre por Cristo. Mas olha, meus irmãos, o normal da vida do crente seria esperar sofrimento por causa de Cristo e uma morte por causa de Cristo. Nós lidamos com os mártires como a exceção, não é? Mas de acordo com Jesus seria o normal. O apóstolo Paulo disse então, versículo 10, alguém pode ler? Ele quer ser como Cristo, tá? Versículo 10. Para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele da sua morte. Ele não obedece à ordem, mas a ordem é essa: eu quero sofrer igual Cristo, eu quero morrer igual Cristo e eu quero ressuscitar igual Cristo. É o desejo do apóstolo Paulo.
Deus atendeu o desejo dele. É como se a formatura numa escola fosse tão importante para você, seguindo a mesma ilustração da viagem, você paga as mensalidades da formatura, não é isso? Paga lá todas as mensalidades. Tem gente que paga já faltando 2 anos para terminar o curso, porque eles querem fazer aquela formatura, aquele aluguel, né? Tudo, com beca, tudo. Aí o formando chega no final, ele não participa da formatura. É uma grande frustração para ele. Então o apóstolo Paulo, ele já foi espancado, apedrejado, ridicularizado, preso. E agora chega no final, ele não morre por causa de Cristo. Para Paulo seria uma derrota. A tradição diz que Paulo foi martirizado. Bom, e parece que foi mesmo. Ronaldo Lidório uma vez foi em Roma e visitou as catacumbas lá. E ele viu aonde Paulo estava. E tem uma placa lá, dizendo da morte dele. Claro que a placa foi colocada depois, né? Mas as evidências apontam para isso, que ele foi decapitado no ano 64. Pedro, eu não me lembro que Pedro tenha falado. Pedro falou muito de sofrimento. Eu não me lembro se Pedro falou que o desejo dele também era esse, né? Mas segundo também a tradição, Pedro foi morto e crucificado. E na hora da crucificação ele falou que ele não era digno de morrer como Jesus. Então ele morreria de outra maneira. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. A tradição também que diz isso, né? Seja como for, os discípulos mais próximos de Jesus, né? Na verdade, os discípulos de Jesus, com exceção de João, foram martirizados. Também segundo a tradição. João sofreu demais também, né? Talvez tenha morrido de velhice, não martirizado, mas ele sofreu bastante na ilha de Patmos. Irmãos, esquecer das coisas que para trás ficam, esquecer da vida sem Cristo, é um exemplo muito forte para mim, talvez para todos nós, né? Porque nós vivemos uma vida bem cômoda, uma vida bem tranquila, perto do que esses irmãos viveram. No versículo 11, até parece uma dúvida, mas claro que não é, né? Versículo 11, alguém pode ler? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. É claro que de qualquer maneira ele seria ressuscitado, mas ele queria uma ressurreição triunfal, uma ressurreição que viesse de uma morte por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. É dessa maneira que ele queria. Então, eu estou me esforçando para ver se eu morro por causa de Cristo. Talvez nós estamos falando, eu estou me esforçando para ver se eu não morro. Agora ele queria morrer por causa de Cristo. Ele já tinha falado que ele não sabe mais o que pensar, porque estar com Cristo é muito melhor. O morrer é lucro. O que ele não tinha falado é morrer por causa de Cristo Jesus. E agora ele fala a respeito disso. Esquecer-se das coisas que ficam para trás. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para também conquistar por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não se sente completo se ele não morrer por Cristo Jesus. Ele ainda acha que o ministério dele não se completou. A libação que ele fala, né, em Timóteo também, ela ainda não chegou, mas se chegar, vai ser através de sacrifício. Quando ele fala, fui posto por libação
é o derramamento nos 4 cantos do altar, do vinho ou do sangue. Aquilo queria dizer, o sacrifício está se encerrando, está acabando agora. Quando ele fala, fui posto por libação, quer dizer sacrifício. Eu vou morrer por causa de Cristo Jesus. Eu ainda não alcancei essa perfeição. Para ele, o ministério coroado não é um monte de batizados, gente que ele batizou, ele nem lembrava quem ele batizou, né? Não é um monte de casamento que fez, não é quantos membros da igreja ele alcançou, mas era entregar-se totalmente para Cristo Jesus, bem dentro do que o dirigente falou, nas bênçãos, os resultados terrenos, mas o quanto ele conseguiu de Cristo para a vida dele. A Igreja Católica usou isso daí por muitos anos. Algumas freiras queriam o estigma de Cristo. Estigma em grego quer dizer marca. Elas queriam a marca de Cristo. E elas relatavam que de repente, aí à noite, a costa começou a queimar. Aí quando ela foi mostrar lá para a Madre Superiora, era a marca de chicotadas. Era o estigma de Cristo. Todo mundo queria o estigma de Cristo. Hoje em dia não. Um tempo atrás queriam dente de ouro, né? Então o estigma de Cristo foi uma mentira, tá bom? Foi mentira que pessoas inventaram, mas o tanto que as pessoas pensam em Cristo e querer mais de Cristo, e quero Cristo em mim e eu em Cristo, qual seria a marca? De repente o meu couro cabeludo começar a sangrar. Nascer cabelo? Aí é mais fácil ainda. Por quê? Porque aí eu vou me parecer com Cristo Jesus. Então, algumas pessoas, sejam fanáticos ou sejam crentes bem equilibrados, pessoas querem se parecer com Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele via isso como uma conquista. Eu quero ser laureado, eu quero ser coroado com o quê? Com a morte, como Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui você não vai ficar pregando por aí não, então distribuir aquele folheto, isso aí você fala depois, tá? As pessoas vão achar que você está doido mesmo. Versículo 13 agora. Irmãos, quanto a mim não julgo aquele que está acima, mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para mais ficam e avançando para diante do céu. Então eu não alcancei isso ainda. Ele não alcançou esse prêmio de se parecer e de ser perfeito como Cristo Jesus. A vida dele ainda é imperfeita, ele se sentia assim. Mas eu estou me esquecendo de tudo. Eu estou avançando para esse dia, o dia da minha entrega total para Cristo. Eu quero que a minha vela, minha vida como uma vela, seja totalmente queimada. Não aquelas velas que eles deixam aí num pedaço, né? Mas uma vela que derreteu todinha, que você não vê mais nada, derreteu. É assim que ele quer viver para Cristo Jesus. E no versículo 14, alguém pode ler? Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o meu alvo. Pedro fala da coroa da justiça, da alegria, que é a coroa daqueles que sofrem por causa de Cristo. Nem todos vão ganhar essa coroa, essa premiação de sofrer por causa de Cristo, mas Paulo quer. É o prêmio que ele quer da soberana vocação em Cristo Jesus, se parecer com Cristo completamente. É engraçado como a gente fala que isso é loucura, né? Parece loucura mesmo. E eu que estou pregando e tentando viver isso na minha mente, porque no corpo eu não estou passando por isso, então tem que começar pela mente, né? Como que é viver desse jeito? Eu não sei. A minha vida, se de Paulo era incompleta, imagina a minha.
Agora eu quero falar para vocês de alguns atletas que esqueceram das coisas que para trás ficavam para cumprir o alvo deles. Vocês já sabem o alvo de um atleta atualmente, Olimpíadas, sei lá o que, né? E eu quero falar de um. As pessoas falaram que parecia o meu filho, né? Quando não tinha barba. É o Michael Phelps. Michael Phelps foi um nadador. Quero mencionar algumas coisas dele aqui. Ele ganhou 23 medalhas olímpicas, nadador. Então você está achando que viver para Cristo é loucura, né? Então vamos ver o que ele fez. Ele tinha uma rotina de treino de natação de 6 a 8 horas por dia. Ah, que delícia, né? Na piscina, 8 horas. Abriu mão de festas e viagens. Ele deixou de viajar com a família, né? Tinha dinheiro, mas não viajava. Ele era todo para a piscina, todo para natação. Uma alimentação hipercalórica. Opa, é isso que eu quero. Mas ele precisava de tanta energia que ele gastava. Ele precisava ter muita massa, muita caloria. E nos horários certos. Sono como prioridade. Estava falando ontem para alguém. Antes falava de dormir 9h30, era tão tarde, 10 horas. Hoje a pessoa dorme meia-noite, 1 hora, está assistindo Netflix ainda, né? Michael Phelps ia para a cama 9h30 da noite. Ia dormir, porque ele precisava treinar de 6 a 8 horas no dia seguinte. E ele tinha sempre um foco mental. Ele disse que quando ele estava andando em qualquer lugar, em algum e poucos tempos vagos, ele estava pensando nas braçadas. Veja só que loucura. Ele estava pensando na técnica. Ele estava pensando como posicionar o corpo para dar o arranque. Ele estava pensando como dar o giro. A mente dele não saía disso. 23 medalhas olímpicas. Alguém já ouviu falar de Michael Phelps aqui? Quantos? Vários, né? Vários. Ó, deixou a marca dele. Kobe Bryant, já ouviram falar? Um corredor. Eu não vou falar muito dele, só que ele acordava 4 horas da manhã para correr. Quem aqui acorda 4 horas da manhã para correr? A correr para ganhar a vida, né? Bom, ele praticou o que ele chamava de Mamba Mentality, mentalidade Mamba, que quer dizer que ele não era americano, né? Então, na cultura dele, que queria dizer Mamba, mentalidade Mamba, quer dizer colocar todos os objetivos da vida acima do conforto pessoal. Também não teve vida, viveu para correr. E quero mencionar a última aqui, Simone Biles. Essa aqui foi um exemplo trágico e negativo. Ela chegou ao ponto de praticar o tweets, que eles falam, que é um bloqueio mental. Ela era ginasta, tá bom? Então ela se esticava, ela dava pirueta, salto mortal, duplo e um monte de coisa assim. E ela treinava tanto, que alcançou um nível que alguns atletas alcançaram, que é a perda da percepção espacial. Por exemplo, todo mundo sabe onde está sentado? Todo mundo está se sentindo? Todo mundo sabe que daqui a pouco ele para de falar e eu vou embora? Todo mundo sabe disso, né? Pois é, quem tem o twist, ele sai do corpo dele e fica só o corpo pulando. Que loucura! Vocês não acham que isso é loucura? Poderia citar outras atletas, uma chinesa que ela treinou tanto que ela tinha fraturas, ela tinha depressão e
tentativa de tirar a própria vida. Mas seguir a Cristo é loucura, né? Seguir a Cristo é loucura. Desejar o que Paulo quis é loucura. Mas o que as pessoas estão fazendo por aquilo que elas acham que realmente é importante? Vamos pensar nisso, sobre deixar as coisas para trás, né? E encerrando com os versículos 15 e 16. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, teremos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Cristo Deus vos esclarecerá. E quando eu estava estudando isso, eu comecei a orar: Senhor, eu sou alguém que o Senhor tem que me esclarecer, porque eu penso de outro modo. Eu não penso igual Paulo. Eu nem sei como pensar igual Paulo. Mas Deus vos esclarecerá, é o que diz a palavra do Senhor. Então, nós somos perfeitos, nós seguimos a Cristo Jesus, temos o mesmo sentimento que Paulo. Duvido, meus irmãos, que todos nós tenhamos esse mesmo sentimento, mas Deus pode nos esclarecer. E encerrando com o versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui me deu um certo conforto. Por quê? Bom, também talvez seja justiça própria, né? Do versículo 9, mas eu acho, pelo menos eu sinto que eu estou andando com aquilo que eu já alcancei. Ainda tem coisa para alcançar. Não sou igual Paulo, mas naquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos colocar em prática. Até a um ponto, não sei se chegará a esse ponto, de sermos como o apóstolo Paulo. Ter esse sentimento de conhecer a Jesus, o poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos e conformar-se com Ele na morte dele. Que Deus abençoe os irmãos. Esse é um texto para nós refletirmos sobre o privilégio de sermos chamados cristãos, seguidores de Cristo Jesus, e da maneira como nós estamos vivendo. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra. Ela nos revela coisas que talvez nós não pensávamos muito, mas sabemos, ó Pai, que o apóstolo Paulo pensou bastante nessas coisas. Pedimos a Deus por aqueles que estão em lugares que já estão vivendo uma situação de morrer por Cristo. Cuida destes, ó Pai, e quantas vezes nós temos dó deles, quando na verdade eles são privilegiados de sofrerem e morrerem por causa de Cristo. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, nós que vivemos de um modo até confortável, que aprendamos a ter esse sentimento, para quando, se necessário, viver dessa maneira. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.